Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 3 de novembro, bora para nossa análise diária. Galera, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês. Se tiverem dúvidas, se inscrevam aqui no canal. Também pode estar escrevendo algum comentário que eu vou estar respondendo. Galera, hoje nós tivemos uma agenda um pouquinho mais vazia, né? Apenas com um drive de mercado, né? E hoje também nós tivemos o nosso encerramento do horário de verão. Portanto, então, vamos começar aqui pelo mini índice. Nós temos o espaçamento aqui de uma janela operacional que ocorria. A gente tem a abertura do mercado à vista. Nós tínhamos a abertura do mercado americano, só que agora, como terminou, tá para 11h30, né, galera? Então, essa força que a gente tinha, que às vezes trabalhava conjunta, agora tá para 11h30, ela tá ganhando um novo fôlego, né, galera? Tá. Então o mercado hoje ele estava um pouquinho mais lateral, tá? Durante o pré-mercado, inclusive as bolsas elas estavam performando mais uma leve alta, tá? Então as bolsas elas estavam performando uma leve alta. A gente viu esse final de semana um novo fôlego ali, né? Nas Big Techs, na IA, o Banco Central injetando liquidez, né? Pelo Ripple. Então a gente viu aí uma liquidez entrando nos bancos ali, né? Pelo Banco Central americano. Tá? E na parte também de energia, petróleo numa leve alta, tá? Tava tudo mais ou menos numa leve alta, tá? Metais também, né? Uma leve alta também, mas tava um mercado hoje tava um pouquinho mais misto, né, galera? E o dólar, olha só, né? Dólar também tá trabalhando um pouquinho de forma mais mista. Então, nós tivemos o PMI, né, que veio um pouquinho mais abaixo. Isso aqui foi meio-dia, tá? Que veio um pouquinho mais abaixo. Isso mostra uma desaceleração. Acho que veio um ponto negativo, né? Então, uma desaceleração na economia americana. Então, galera, bora aqui para o nosso mini índice. Nós temos que fazer isso para poder operar o mini índice, tá, galera? Não existe de não olhar as commodities e os nossos índices antes de operar o índice. Não existe isso, tá? A não ser que você venha para cá operar fluxo, mas aí você pode ficar um pouco mais perdido. O que eu preconizo aqui nesse canal é nós entendermos o jogo do institucional e esperar ele entrar, aí sim nós vamos especular, tá? Então, pro nosso operacional é assim, tá? Então, nada de fazer uma compra ou uma venda só porque tá no número de uma planilha ou só porque tá batendo um indicador. A gente tem que esperar institucional entrar, ele entra num ponto específico. Entrou uma resistência, aí sim a gente faz alguma operação para pegar alguma pontuação, né? Então é assim que se especula no mercado, tá? Nós somos, infelizmente nós somos sardinhas, né, galera? Não adianta dizer, né? O varejo é o dump money, né? É o dinheiro burro. O smart money é justamente os institucionais, né, galera? Mas como eles fazem grandes aportes, eles não podem sumir. Tá? E também eles não podem zerar a posição deles tão fácil assim. Nós podemos observar quando eles fazem aporte e nós podemos zerar instantaneamente, né? Então a nossa agilidade, o trade, tu nunca pode perder aqui eu acho que uma das maiores uma oportunidade de forma geral, mas uma das maiores qualidades do trade de varejo é poder sair e entrar na hora que quiser.
o institucional não consegue fazer isso, né? Porque ele opera mais ou menos com 3.000 a 20.000 contratos, na média, tá? Então, na média, ele opera com 20 mil, 25, 3.000, 5.000, né? Assim, os mais baixos. Porque eles montam posição, né, galera? Então, aí eles ligam o TWAP, o VWAP, o PMT Shortfall, todos esses algoritmos, né, que vão multifatiando as entradas dele, né, galera? E vão fazendo um preço médio, né? Então, o mercado abriu um pouco aqui, flat. Vejam só, como ele já veio aqui, inclusive, para o nosso ajuste, né? Não procurou o POC, né? Ele tocou 2 vezes, inclusive, né? Então ele aqui lá na primeira movimentação aqui da manhã, nós vimos uma possível compra, tá? Só que essa aqui estava muito arriscada. Eu prefiro que ele voltasse no POC, aí sim para trazer para o ajuste, né? Isso aqui é quase uma operação de protocolo nosso. Então, ele já estava na máxima, né? As bolsas, elas estão na máxima, galera. E tá com mais força, né? Então, hoje nós começamos já novembro com o pé direito, né, galera? Já trabalhando na máxima. O mundo como um todo, tá, pessoal? E ele já veio rompendo as máximas aqui, basicamente 9,8, 9,10 já estava na máxima. E aqui ele deu um insight, né? Que nós temos essa resistência, nosso topo aqui, ele volta, tá? Então, deixa eu começar a riscar, né? Então ele faz essa movimentação, vem pro ajuste, né? Sobe, tá? E aqui tá o 152.500, tá? Ele volta na máxima, né? Que seria de sexta-feira para vir renovar. Então aqui tem uma oportunidade já de compra, né? Interessante já para vir renovar essa máxima, tá? Depois ele fica aquele preço mais granulado que não dá para entrar, tá? E aqui só uma frequência, se a gente aqui até deu uma frequência, ele voltou uma frequência, mas comprar aqui tá muito no topo e começou a ficar um pouquinho mais comprador, né? Olha só, o mini índice ele pegou um momento, tá? A abertura do mercado à vista, olha só, galera, tudo aqui praticamente na alta, o que era para ser feito. Então esperar algum tipo de melhora da compra, né? Ou seja, o preço voltar para ir comprar. Aqui levar um stop, tudo bem, tá, galera? Então aqui a gente podia ter uma compra para já vir para as máximas de novo, né? Só que ele veio e buscou o preço mais embaixo, tá? Então o stop aqui é plausível. Mas quando ele volta aqui no ajuste, aí sim a gente tem uma compra mais interessante, inclusive para essa liquidez que ele deixou aqui, tá? Então ele deixou uma liquidez aqui no 152.800, né? Que ele trouxe uma liquidez que a gente tinha aqui, uma liquidez que a gente tinha bem aqui, né? Inclusive ele toca mais tarde. Então tem essa liquidez, ele traz mais embaixo e aqui nós estamos basicamente no 152 mil. Então olha só, bem interessante que eu falo para vocês, comprem números redondos, né? De preferência no 1.000 e 1.000, em 500 e 500 no mini índice, né, galera? Isso que eu falo repetitivas vezes para vocês e isso aqui dá muito certo, porque ou tu leva um stop logo ou tu fica bem positivo, né? Então levar isso aqui em consideração, tá? Então olha só, buscou aqui o ajuste e veio para essa liquidez, depois ficou trabalhando aqui, né? Mercado um pouco mais morno e abriu a abertura do mercado americano, né? A abertura do mercado americano a gente vê, olha só, a gente tem um certo arrefecimento, porque quem comprou aqui, né? De modo geral, a abertura do mercado americano, ela produz uma leve, eu diria que um desmonte de posição, né? Então eu coloco um pouco, se eu já estou posicionado, eu coloco um pouco no bolso, porque eu não sei como vai abrir o mercado americano, né? Pode acontecer que ele mude todo o direcional do dia, ou pode ser que não, tá?
Se não, eu vou fazer de novo mais operações para vir buscar essa máxima, né? Então é isso que acontece, tá? É isso que acontece no mercado. Então a gente teve esse arrefecimento e essa liquidez aqui, galera, ficou bem interessante porque a gente tem um POC aqui e como eu falo aqui para vocês, né? Então a gente tem uma liquidez aqui também aqui em cima, né? Como eu mostrei aqui para vocês e o basicamente é o mesmo setup, né? Então levar um stop aqui para vir comprar, conforme eu falei para vocês, né? É possível, tá? Mas depois comprar aqui. Então esse mesmo setup é o mesmo daqui, né? Então nós procuramos entrar. Justamente a gente tem aqui a rejeição da compra, rejeição da venda, né? Aliás, rejeição da venda, rejeição da compra e o nosso POC é justamente o Point of Control, né? Que seria aqui a nossa aceitação. Então a aceitação aqui é essa zona de preço, tá, galera? Então a gente tem esse POC aqui, né? Uma aceitação que inclusive ele volta de novo, né? Depois, então o mercado ele vai criando essas liquidez, tá? E nós podemos entrar ou aqui ou aqui. Aqui você passa a aceitação, você passa calor, né? Igual como esses players de mercado eles passaram, né? Mas quem tem muito dinheiro, né, galera, só faz um médio na verdade, né? Nós que temos que entrar de forma mais pontual e esperar. Esse que é o difícil do trader. É porque às vezes o mercado ele não vai dar oportunidade como essa, tá? Ele só vai fazer isso e ir para cima, né? Ele não, aqui nós não sabemos que ele vai dar um preço tão melhorado para compra de novo, tá? Então por exemplo, o mercado. Vamos imaginar, o preço está aqui, tá? Então a gente tem um preço aqui, né? E o mercado, a gente não pode, nós não sabemos se ou ele vai fazer isso aqui, porque ele criou essa liquidez, tá? Aí esse aqui seria a nossa compra. Se esse aqui já é o POC, já é bom fazer uma parcial e trazer pro stop break even e ir lá para cima. Só que nem sempre o mercado faz como a gente quer que aconteça, né, galera? Ele procurou o preço mais embaixo para compra, para depois para depois renovar, que essa aqui, o intuito seria renovar essa máxima. Só que ele fez depois, né? Procurou um nível mais baixo, que foi o ajuste, para continuar aí. Basicamente 1h30 depois ele concretizou, né, esse plano, né? Então o trade ele funciona fazendo assim: nós montamos um cenário, né? Nós sabemos como é a macro e a microestrutura do mercado e nós montamos o cenário, entramos, especulamos em cima dele e saímos, tá? Então basicamente foi isso para o mini índice, né? Então a gente teve uma possível compra com stop aqui, compra com gain aqui e uma outra compra na abertura do mercado americano, sendo que essa aqui para mim eu acho que foi um pouco melhor, né? Essa aqui foi um pouco melhor, porque já foi lá para o alvo, né? É aquela compra que nós entramos e ela só anda, né, a favor. Então, basicamente foi isso para o nosso mini índice. Pessoal, dólar futuro, bora aqui pelo dólar. O dólar. Então, galera, a gente viu aqui, né? Hoje já foi a encerramento, né? Basicamente o contrato antigo fechou hoje, né? Ele fechou hoje por causa da nossa Petax. Mas quem ainda tá, né? Por exemplo, quem comprou ontem, aliás, sexta-feira, né? Pode estar posicionado, porque é justamente no ajuste que a pessoa ela que é debitado, né? Então quem comprou depois do ajuste vai ser só debitado. Quem comprou, quem vendeu nesse próximo ajuste. Então o mercado ele funciona de ajuste em ajuste, tá, galera? Então bora aqui pro nosso dólar, né? A gente já viu o dólar,
Inclusive o nosso Forex, o real, ele estava mais forte, tá, galera? Então isso aqui deu um insight de compra, tá? Os outros pares, a moeda real, ela estava mais forte e o dólar ele perdeu também, tá, galera? Então a gente já viu que no pré-mercado ele amanheceu aqui. A gente tem um BRLT, máximo da CME, mínimo da CME. Ele fez aquele setup, um setup entre aspas que a gente conhece, que é trazer da máxima da CME para a mínima da CME, tá? Então quem montou esse cenário, né, já aqui no dólar é interessante, tá totalmente correto, tá, galera? E aqui não podemos deixar de lembrar que aqui nós temos o nosso 400, tá, galera? Veja só que ele passou com força no 400, nem deu algum tipo de resistência, como ele mostrou aqui, né, em cima da CME, da mínima CME. Então a tendência aqui era possivelmente de baixa, tá, galera? Foi o que aconteceu, veio para a mínima da CME, tá? Ficou trabalhando aqui numa zona onde a gente tem essa liquidez que tá bem interessante, né? Que eu não solto ainda, eu deixo passar pelo menos uma semana, tá? Para a gente ter uma nova liquidez para esse contrato, tá? Então a gente tem uma liquidez interessante aqui que foi deixada aqui no 400. Ele voltou para a minha CME, bateu na nossa taxa, que é o D mais 2, que é a nossa Petax de sexta-feira, né? Então aqui já tinha compra, todas as compras, né? Inclusive nós temos o nosso juro. Deixa eu mostrar também aqui, que eu não posso deixar de mostrar para vocês, né? Os nossos juros, né, pessoal? Que hoje a nossa bolsa, os juros ele tá um pouquinho flat, só que para alta, tá? E isso aqui não deixa a nossa bolsa ela correr para cima, tá? Não deixa a nossa bolsa correr para cima. Se os juros estivesse um pouco mais flat para baixa ou tivesse caindo realmente com força, aí a bolsa ela podia correr, né? E angariando novos topos, né? Novas máximas de mercado. Inclusive nós vimos aqui que o nosso Ibov, né, ele já praticamente amanheceu, né? Então às 10 horas, olha só, ele já abre rompendo a máxima, tá, galera? Rompendo a máxima mesmo. Chegou quase a 1%, acho que foi 1,75, 1,80. Aliás, 0,80, né, de alta, mas depois começou a devolver, né? Então, o nosso câmbio, ele fez essa movimentação logo aqui de baixa, tá? E bateu no nosso Petax de sexta-feira, né? E aqui nós temos alvos, como a tendência é de baixa, nós temos alvos de scalper, né? Onde o institucional, né, quem produziu essa movimentação coloca um pouco no bolso em pontos, né, em suportes que produzem movimentações reais no câmbio, né? Que não é uma Fibonacci, não é uma resistência assim que inventada de forma pessoal, né? É uma forma que seja realmente que o câmbio ele se mostre, né? Que o câmbio onde nós temos um estudo, tá, galera? Então deixa eu trazer aqui para nossa, inclusive a nossa Petax, que eu já vou colocar aqui para vocês, mas antes eu queria ter mostrado realmente que ele chegou aqui no preço futuro, tá? Aliás, na Petax de sexta-feira, tá? Aí aqui daria para fazer um scalp, tanto que ele veio de novo, né? Mas a tendência é de baixa, ou seja, o que nós temos que fazer? Trazer, né, a liquidez conforme o mercado ele vem baixando ela, né? E aqui a gente tem a primeira Petax futura, tá? Primeira Petax do dia, né? Mercado ele inclusive chegou nela, mas qual era o racional, né? Trazer a cotação para essa Petax futura, né? Então essa aqui, se não, foi uma das mais fáceis de operação, né? Uma mais fácil de ser executada, tá? Então deixa eu trazer aqui a nossa Petax. Então tá aqui, pessoal, nossa Petax eu já coloquei aqui, né? E deixa eu trazer para vocês também, obviamente,
a nossa planilha, né, galera? Então tá aqui, a diferença não foi grande, né, de uma Petax, a distância aqui, como eu mostro para vocês, de uma para outra, tá? Hoje nós erramos no nosso estudo sugerido uma margem de erro de 1,5 ponto, que é a diferença dessa Petax para essa aqui. E o nosso casado tá de 34 pontos, basicamente, que, ou seja, é a diferença do preço futuro para o preço à vista, né, galera? O câmbio ele não vai vir buscar, tá? Muito difícil para ele vir buscar. Somente realmente uma break news. E mesmo se ele vier, aqui já é um ponto de compra, tá, galera? Aqui já seria uma compra. Mas nós temos que entender que se ele vier para cá, é uma tendência de baixa. Então por isso que tem que ser uma compra na modalidade scalp, tá? Porque ele pode vir cair mais ainda, né? A gente não sabe a natureza de alguma possível break news, né? De uma notícia, de uma fala, enfim, né? Então, galera, olha só, né? Preço veio trazendo a liquidez, tá? Olha só, fez uma primeira Petax, né? A segunda Petax, quando ele fez isso aqui, aí assim eu entendi que os plays eles estavam não deixando o câmbio cair mais, tá? Porque isso aqui funciona mais ou menos como uma parede, né, galera? Então a gente teve aqui, inclusive, a gente teve o PMI, né? Que foi um pequeno spike aqui que ocorreu meio-dia na baixa e o nosso índice foi para alta, tá? Só que não foi tão relevante, né, galera? Nós temos drives mais importantes durante a semana. Ele fez o terceiro preço futuro e daqui ele já não arrefeceu mais, não caiu, né? Porque a movimentação mais forte que ele deveria ter feito de venda, né, é essa aqui, que ele não conseguiu deixar essa região, né? Aí o que os players fizeram, né? Quem tá comprado aqui, que eu acho que pode ter bastante players, produziu essa movimentação mais de alta, tá? E o alvo aqui era justamente o 400, né, galera? Então, quem começou a encher aqui de compra, desfez a posição aqui em cima, né? Então, uma possível operação que a gente tem que entender que o jogo do câmbio é esse, tá, galera? Então, os players eles fizeram isso, tá? E depois a gente tem aqui o fechamento da nossa Petax, né? Então a gente tem um preço futuro aqui. Ele não conseguiu vir buscar o nosso preço futuro. Eu não sei se aqui tem uma frequência. Deixa eu até medir aqui para ver se tem uma frequência mesmo. Bora ver se tem. Opa. Tem uma frequência. Então isso aqui ele já interagiu praticamente com o nosso preço futuro e veio buscar a nossa VWAP ancorada, tá? A VWAP do dia. A nossa VWAP que é mensal, tá? Essa é a mensal do dia e da semana, porque hoje é o primeiro dia do mês, né? Então vai ficar todas juntas, tá, galera? Então, pessoal, basicamente foi isso pro câmbio. O câmbio ele tá um pouco mais confortável nesse nível, né? Ele chegou a perder até ficar um pouquinho mais 0,65 de queda, né? Mas depois os players não deixaram, né? Fizeram aqui uma barricada aqui de preço futuro e eu acho um pouquinho mais difícil ele cair, tá? Provavelmente ele vai fazer o ajuste entre o 400 e o 380, né? 380. Então, nesses 20 pontos, possivelmente ele vai fazer o ajuste aqui, tá, galera? Então, basicamente é isso, pessoal. Se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês, tá? Dúvidas, inscrevam no canal que eu vou estar respondendo um comentário, tá? Então, até mais, pessoal. Valeu!